Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 23 de julho, hoje é domingo, 16º domingo do tempo comum. O Senhor continua insistindo no discurso em parábolas, para que possamos, amados irmãos e irmãs, ser provocados a um coração humilde, a um coração capaz de acolher aquilo que é revelado de fato aos pequeninos. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei também o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu caminho. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega, mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos também com a primeira leitura do livro da Sabedoria, capítulo 12, versículos 13, depois 16 e 19. É um texto da região, amados irmãos e irmãs, de Alexandria, e que remonta praticamente àquilo que é conhecido pelos judeus como o Shema. Não há além de ti outro Deus. Então,
isso faz menção, de certa maneira, àquilo que é conhecido lá em Deuteronômio 6. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um único Deus vivo e verdadeiro que cuida, que acompanha, que protege e não desampara. E é um Deus que também perdoa os pecados. Um Deus misericordioso, capaz de perdoar e salvar. O Salmo 85 traz como resposta: o Senhor, ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Um Deus bom, clemente e fiel para conosco. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, e é justo aquela oração de São Paulo acerca do Espírito Santo de Deus. O Espírito vem em socorro de nossa fraqueza. Então, se nos sentimos fracos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Pois não sabemos como pedir, nem o que pedir. É o próprio Espírito que intercede em favor a nós com gemidos inefáveis. Então, o Espírito que clama, Abba, Pai, nos convida então a, de fato, ter esta confiança no Deus da vida. Por fim, o Evangelho de hoje está dentro do contexto daquilo que é conhecido como discurso em parábolas. Na semana passada, o início desse capítulo 13 era marcado pela parábola do semeador que saiu a semear e lança sementes de forma desordenada, vamos dizer assim, em vários terrenos, à beira do caminho, entre pedras, entre espinhos e no bom terreno. Nós temos aqui, amados irmãos e irmãs, no dia de hoje, uma retomada dessa realidade do campo, a semente então do trigo que é semeado, e à noite, enquanto o dono dormia, vem o inimigo e semeia joio. Então, essa realidade campesina. Logo em seguida, mais uma parábola da região campesina, da realidade do campo, que é a do grão de mostarda, e por fim, da realidade da casa, onde a mulher que prepara o pão e coloca 3 medidas de farinha e 1 medida de fermento. O que isso quer nos dizer? Sobretudo olhando para a parábola do grão de mostarda e do fermento. São realidades que mostram que, mesmo que de uma maneira muito discreta, o Evangelho tem a força de transformar o fermento e de gerar vida. Então, é o Evangelho que gera vida e que transforma os corações. Porém, o coração muitas vezes é marcado por essa inconstância. O próprio apóstolo nos diz que muitas vezes deixamos de fazer o bem que queremos para fazer o mal que não queremos. Então, haverá essa contradição em nossa vida, infelizmente. Um coração capaz de gerar bons frutos, trigo, e um coração que vai estar permeado de joio constantemente. Na ânsia de uma vida mais purificada, muitas vezes vamos nos atropelando. E o Senhor, então, nos ensina a pedagogia da paciência. Não arranque tudo de uma vez. Espere o momento certo para que no momento da colheita se separe o trigo do joio. Amados irmãos e irmãs, Jesus faz uma breve homilia falando que os joios são aqueles, amados irmãos e irmãs, que pertencem ao inimigo. De certa maneira, vamos pensar sobretudo Satanás e seus anjos, que querem perder as almas. Nós somos o trigo semeado no mundo, somos convidados a dar bons frutos. E é o Espírito Santo de Deus, o anjo de Deus, que vem para purificar, que vem para, no momento da colheita certa, trazer à nossa vida a graça da presença de Deus. Por isso, na pedagogia da paciência, precisamos acolher a palavra de Deus, precisamos viver, amados irmãos e irmãs, um caminho sacramental, sobretudo o caminho de reconciliação para com o Senhor e a vida assídua na comunhão eucarística. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que possamos ser, de fato, estas sementes de Deus que geram bons frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.